Mentira, minha gente! Esportes é o tema desta 7ª edição do Sociedade em Pauta. Em especial, a participação de 2 córregos nos 65º Jogos Regionais de Lençóis Paulista, sede dos Jogos da 3ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. E para completar nossa mesa de bate-papo, nada melhor do que eles, Maurício Ferro, técnico desportivo, e Rodolfo Sicotosti, secretário municipal de Esportes e Lazer. Acompanhe. Primeiramente, quero parabenizar pelo título, pela medalha de ouro no futsal, né? E teve outros títulos, né? No marcha atlética, no atletismo. No atletismo, né? Maurício, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Bom, olá a todos, eu sou o professor Maurício Ferro, estou aqui na Prefeitura de Dois Córregos desde o ano de 2009, comecei como estagiário no antigo Departamento de Esportes, hoje Secretaria de Esportes, e foram 2 anos como estagiário e estou agora hoje tanto como técnico esportivo, também como encarregado na Secretaria de Esportes, e trabalho aí por todo esse longo tempo aí com foco em futsal e futebol de campo, com o pessoal desde as categorias menores, desde o sub-9 até a categoria adulto, que é o caso dos Jogos Regionais que a gente foi com a equipe adulta do futsal lá, sendo campeão dos Jogos Regionais. E agora o Rodolfo. Rodolfo você já conhece, já desde a época das escolinhas da Barra Funda, né, Rodolfo? Isso, Marcos. E você está à frente da secretaria quanto tempo, Rodolfo? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rodolfo Sicotosti. Hoje, né, eu ocupo a função de confiança do prefeito Rui aqui em Dois Córregos. Estamos juntos liderando o departamento e recentemente secretaria aqui em Dois Córregos, desde o dia 1º de janeiro de 2017, ou seja, assumimos junto com o prefeito. E também é um marco histórico para Dois Córregos, que nunca por tanto tempo teve o mesmo secretário liderando a Secretaria de Esportes aqui em Dois Córregos. Isso nos deixa muito honrados também, mas é claro que estamos aqui para falar especificamente do esporte. A gente fica muito contente de poder estar liderando uma secretaria onde nós temos uma equipe pequena, porém muito comprometida, e eu acho que essa é a palavra exata para que a gente possa realizar com maestria todas as propostas que são colocadas para serem executadas dentro da nossa secretaria. E o Maurício, o professor Maurício? Isso. Ele é contratado, é concursado? O Maurício é concursado. Lá no início, através de uma portaria, ele prestava serviço para a Secretaria de Esportes. E dentro da nossa gestão aqui, a gente conseguiu efetivá-lo como técnico desportivo. Ele estava numa fila de espera dentro de um concurso público, e a gente teve a felicidade de concretizar esse sonho dele, e para nós também foi uma alegria muito grande, porque você consegue efetivar um grande profissional, que é o que nós temos hoje na Secretaria. Rodolfo, eu quero fazer uma pergunta. Os atletas que disputaram por Dois Córregos são de Dois Córregos? Isso é um orgulho que a gente tem em dizer, né, que 100% da nossa equipe é dos correguenses. É um mérito, porque muitas cidades que realmente fazem aquelas seleções, trazem gente de fora para disputar, mas acho que não é um título benéfico, né? Parece que é uma coisa meio assim... A gente respira esporte, né? Já há muitos anos, né? Não é só agora dentro do poder público, e a gente entende algumas necessidades. Vou citar como exemplo que você não pode deixar um atleta do seu município de fora para trazer um que não é do seu município. Agora, se você não tem naquela função, eu acho que é bacana você estar reforçando para poder ter uma equipe de qualidade numa competição que recente, agora 2 semanas atrás, tinham 49 municípios participando, mais de 6 mil atletas, e a gente acabou trazendo 2 conquistas importantes aí para o município. E aí que eu acho que é uma visão profissional. Por quê? Você vai trazer peça que não tem na cidade. Que não tem, exato. Vai completar, não é mesmo? Nós vamos ter alguma dificuldade agora, porque a gente vai disputar a série ouro dos Jogos Abertos, né, que chega a sua 85ª, ou seja, 85 anos que existe essa competição. E a dificuldade dos atletas do nosso município, cada um ter uma profissão diferente. Eles não são atletas profissionais, eles são amadores, né?
jogaram contra e como profissionais na competição, mas são atletas amadores que cada um tem uma profissão diferente, e para você deixar a sua profissão aqui e estar por mais de uma semana fora do município, se ausentar do serviço, é bastante dificultoso. Então talvez a gente precise encontrar uma nova alternativa para poder estar muito bem representado nos Jogos Abertos que acontecem em São José do Rio Preto agora no mês de outubro. E agora os treinamentos com os Jogos Abertos já estão seguindo e... Sim, o Maurício pode falar com um pouco mais de propriedade, mas acontece toda terça-feira, né? O pessoal que joga, que representa Dois Córregos, eles treinam praticamente a semana toda, mas sob o comando, sob a batuta do maestro, é toda terça-feira, que aí tem trabalho específico, trabalho físico. O Maurício já está preparando aí um formato para que eles possam fazer um complemento durante a semana individualmente. Então existe um trabalho muito bacana, assim, é claro que é bem amador, porém aos nossos olhos se torna bem profissional. Por isso que eu acho importantíssimo o trabalho de base, com escolinhas, com iniciação esportiva, várias modalidades, por quê? Para valorizar o esportista local. Até ressaltar, você fala da escola de base, né? Dentro da equipe principal, a gente sempre fala da filosofia com os mais novos, que eles treinam para que um dia eles cheguem a abastecer a equipe de cima, né? O adulto. E a gente tem um fato interessantíssimo sobre a base, que o capitão da equipe, por uma obra de Deus, vamos falar assim, no primeiro jogo da competição foi conversado com ele, como ele era o jogador mais novo. Ele passou que é o Cauã, ele começou desde o sub-9 com a gente, sub-11, sub-13, hoje ele é sub-19, né? Mas estava na equipe adulta. Foi dada a faixa de capitão para ele, para mostrar que, mesmo ele sendo mais jovem, ele estaria no mesmo tratamento com todos os outros. Os outros são aí na gira da bola, os cobrões, né? Os cobras da equipe. Mas ele teve, com toda a trajetória, teve o privilégio de ser o mais jovem, e na disputa da final com o título, ele sendo o mais jovem, recebeu o troféu e ele ergueu o troféu de campeão. Saindo da base o principal nosso. Imagina uma pessoa, um atleta desse aí, começou lá do sub-9, você falou, sim. Chegar num nível desse. A gente tem várias histórias para contar, né? Mas eu vou tentar ser breve. Nós criamos a Olimpíada Escolar aqui em Dois Córregos, vai chegar na sua 7ª edição agora, a cada ano nosso aqui na administração, agora no mês de outubro. E a gente desenvolve algumas modalidades que o professor, o profissional de educação física das escolas da rede municipal, a gente entendia que precisava de uma motivação. Então hoje eles têm, porque eles têm o ano todo para trabalhar as crianças a desenvolverem na Olimpíada Escolar várias modalidades. Vou citar algumas aqui, talvez se eu não esquecer de alguma, o Maurício pode me ajudar. Mas no atletismo são corrida de velocidade, salto em altura, distância e arremesso de peso. Dentro da quadra tem queimada, minobol, voleibol, handball, futsal. Então são mais de 10 modalidades que os profissionais de educação física são incentivados a trabalharem durante o ano com seus alunos, para nos apresentar durante uma semana de competição que vai acontecer agora de 17 a 21 de outubro. São mais de 1.700 crianças em atividades, e ali a criança acaba se encontrando em uma das modalidades. Nós temos um exemplo muito recente de um jovem de Dois Córregos que é atleta do estado hoje na modalidade de salto em altura e distância. O menino se chama José Newton, tem 16 anos e ele sempre jogou futebol, jogou futsal, jogou handball, mas ele se encontrou no salto. Hoje ele tem a 4ª melhor marca do Brasil no salto em altura. Um jovem de 16 anos, de Dois Córregos, está lá no Centro de Excelência em São Bernardo do Campo, recebe um auxílio do governo, e a gente fica muito feliz de poder fazer parte desse início da história, dessa trajetória desse jovem. E isso acontece nas demais modalidades. A gente traz, às vezes as pessoas falam, não tem, mas nós estamos preparando o jovem porque o futuro do planeta, do universo é o jovem, né? Então a gente faz um investimento pesado. Vocês acompanham muito de perto o que acontece aqui no nosso município. Nós temos um prefeito que se preparou para ser prefeito, né? Então um gestor assim de altíssima qualidade que nos dá exemplo diariamente de como gerir, de como liderar, e isso realmente é uma nova faculdade que a gente vem fazendo na administração aqui das coisas. Com certeza, a gente precisa muito. Eu venho notando essas quadras, inclusive o Guarapuã tem, né? Então eu vi até uns treinamentos, tem uns treinamentos. Isso, a escolinha toda quarta-feira nós temos
deslocamos um profissional para dar aula lá toda quarta-feira no bairro. Está investindo bem no esporte, no esporte. A gente acabou trazendo, o município tinha 3 academias ao ar livre, hoje tem 17 no município. Né? Incentivo também, até recente a gente tinha um profissional que ministrava aula ali, ensinando a fazer corretamente. Aí a secretaria, a gente já idealizou uma forma de colocar um QR Code nos aparelhos, a pessoa chega lá, vai parear o QR Code e vai um vídeo institucional mostrar como que faz para fazer corretamente. Antes de você fazer 1 hora de exercício, com 15 minutos você tem um resultado melhor e acaba. Então foi investido dessa forma, nós recuperamos a maioria das quadras do município, nós conquistamos aí através de emendas e recursos do Estado, um grande amigo da cidade, o Itamar Rodrigues, que foi um intermediário ali que conseguiu a conquista do Areninha, que tem o Campo Society com alambrado, iluminação em LED, basquete 3, né, que nós conseguimos instalar no bairro do Laís Casonato, dentro do ginásio de esportes e também no bairro do Eugênio Franciscone. Nós transformamos também uma área que era um piso de cimento, que já tinha sido uma quadra, nós transformamos em gramado sintético também, e agora essa inovação de transformação em Guarapuã, que foi inaugurado recentemente e, sem dúvida nenhuma, é uma transformação que vale a pena. Inclusive teve uma das inaugurações que teve a presença do secretário de Isso, quando Estado, uma areninha, né, que foi, aconteceu no mês de abril, né, a do Coronel Helena, que é o secretário do Estado, teve presente aqui junto com a gente, veio aqui descerrar a placa, a gente ficou muito feliz de ter a secretária do Estado acompanhando a obra, né, e acompanhando aí a inauguração. Aí foi uma festa para nós, sempre muito, a gente fica, eu sempre costumo dizer que a gente fica muito feliz, porque as pessoas só esperam o resultado, mas não sabem cada degrau que a gente precisa ultrapassar para alcançar o resultado lá na frente, né? Então é bastante trabalhoso, a gente tem uma porta extremamente aberta na secretaria, nós atendemos todas as modalidades. Às vezes a gente não consegue atender um pedido individual, mas o pedido coletivo ele é prioridade na nossa administração, e eu acho que isso faz um pouco de diferença. Mas o profissionalismo também faz muita diferença, Rodolfo, porque você é uma pessoa que cresceu no esporte. Eu acho que o esporte o esporte sempre esteve à frente de outras cidades, mas dessa vez está indo além do esperado. Eu fico contente com esse seu comentário, né? Porque você também sempre se dedicou muito ao esporte, na Torrinha, toda a nossa região está sempre aqui em Dois Córregos. E eu falo uma coisa que é super importante: a rede social hoje ela é uma ferramenta extremamente importante. Tanto é que a gente vai levar essa mensagem para todos os públicos que acompanham a revista Almanac aqui, né? Então, assim, tem pessoas que colocam só as coisas ruins que tem na sua cidade, né? Então as pessoas às vezes enxergam ali e falam, eu não vou lá para Dois Córregos porque lá tá... E a gente faz o contrário, né? A gente vai procurando trazer tudo que tem de melhor para trazer mais gente para cá, para ver se a gente consegue melhorar ainda. Então a gente procura todos os dias fazer o melhor, com o melhor que a gente pode fazer. E Dois Córregos sempre brilhou no esporte. Todos os Dois Córregos eu achei que sempre foi celeiro de bom. Você mesmo, você jogou no profissional. Sim, eu tive uma experiência bacana aí durante um bom período. Morei fora do país por muito tempo, Alemanha, Espanha, conheci Japão, Nova Zelândia, tudo futebol me proporcionou toda essa experiência. E é claro que por alguns anos eu já vim me preparando para ocupar a função que eu estou hoje, né? E então a gente dá uma amplitude na forma de enxergar, porque o futebol te traz disciplina, te traz tudo o que os demais esportes também proporcionam para a população. E eu saí de um ramo que eu era profissional da área, montei as escolinhas de futebol aqui em Dois Córregos, ministrei aula por 19 anos, né? Então a gente sempre se aproximou do poder público para poder também a escolinha funcionar, e hoje a gente, estando do outro lado, a gente tem esse olhar que é importante se aproximar, né? É claro que a gente encontra muita dificuldade em algumas situações, mas a gente realmente está trabalhando para que essa distância fique cada vez menor. E pela escolha do secretário do esporte de Dois Córregos, diretor, né? É secretário, era diretor, hoje agora secretário. Secretário. Isso. Eu parabenizo o prefeito, porque o Rodolfo, conheço ele desde da Barra Funda, que eu trazia a garotada que eu vinha jogar aqui, sempre esforçado, sempre lutando, e hoje está aqui, nosso secretário de esportes. Obrigado. E voltando agora para o Maurício.
E o Maurício é formado em Educação Física Pela Barra Bonita. Pela Barra Bonita. FAEF Barra Bonita. E Maurício, qual foi a tua dificuldade que você achou? Teve alguma dificuldade nos jogos regionais? A disputa dos regionais em si é dificuldade diariamente, né? O pessoal que acompanha mais o esporte aí sabe como que é a disputa dos jogos regionais, como o Rodolfo gosta de frisar. Lá são 49 municípios querendo a mesma coisa, né? Que é alcançar o primeiro lugar em qualquer modalidade, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem, pensando num geral das modalidades, são as competições como o futsal, que você tem jogos todos os dias, né? Como o futebol de campo também. Você luta 3 dias pela primeira fase, para você passar de fase, você classifica na primeira fase e aí você começa todo dia o matar ou morrer, vamos falar assim. Você ganha para jogar no dia seguinte, ganha para jogar no dia seguinte, ganha para jogar no dia seguinte até a decisão. Então acho que essa maratona de jogo em si, esse volume que tem de jogo, realmente é uma das dificuldades que a gente encontra na competição dos jogos regionais. Essa é uma delas. Sem contar que você sai da rotina, né? Você vai dormir no chão, no piso gelado, tomar um banho num banheiro improvisado, de alojamento, né? Tem toda uma outra estrutura que não é diferente da que você está na sua casa, né? Os jogos regionais, você falou, é uma escola. Isso, leva uma escola, cada um leva o seu colchão, leva o seu prato, a gente faz um acordo aí para ter umas merendeiras fazendo comida, a gente vai buscar parcerias com o supermercado para fazendo as entregas e abastecimento. E para segurar essa molecada lá, né? Porque não é fácil não. Nós não tivemos, a gente pode falar assim com muita tranquilidade, porque nós não tivemos nenhum problema disciplinar, nem dentro nem fora de campo, quadra ou qualquer outra modalidade. Nós precisamos ressaltar aqui a conquista do Vanderlei dos Santos na marcha atlética, que é uma modalidade extremamente difícil, né? Que é uma prova do atletismo que ela é técnica, não é só correr, né? Tem uma parte técnica, igual a corrida com um obstáculo, por exemplo. Você tem que ter uma técnica para saltar o obstáculo, senão você perde velocidade. E ele já em 2019 já foi medalha de ouro em Botucatu. O ano passado foi medalha de prata, né? Nós tivemos um contratempo no início da prova, e agora esse ano ele liderou de ponta a ponta 5 km e garantiu vaga mais uma vez nos Jogos Abertos. O Vanderlei dos Santos, que é um jovenzinho de 55 anos, que é muito nosso parceiro, e a cada dia que passa ele se torna um maior exemplo ainda para os demais jovens que estão chegando. E o Dois Cores sempre brilhou no atletismo também, né? Sim, sempre brilhou, como eu citei agora há pouco, o jovem nosso que está em São Bernardo, lá no Centro de Excelência do Estado de São Paulo, onde profissionais buscam as melhores, os melhores talentos que tem em todo o estado, né? Ele está num alojamento lá, ele mora com o menino de Botucatu, um de Avaré e o outro. Então tem vários, até de fora do estado, e tá lá, né? Daqui a pouquinho nós podemos estar vendo ele alcançando índice para uma Olimpíada, quem sabe, né? É um jovem de uma família humilde aqui de Dois Cores, e que também não mediu esforço junto com a gente para que ele pudesse se manter lá nesse período, né? Agora voltando ao futsal, essa equipe de Botucatu, né? Botucatu. Viu? Ela é líder de títulos. Você não foi um time qualquer que vocês pegaram ali? Não. A equipe de Botucatu, eles têm um trabalho que lá é profissional realmente, né? A gente tem o contato com a turma de lá, conhece também. E é a equipe que treina 2 períodos por dia, a equipe que é financiada para disputar a Liga Paulista, disputa a Liga Nacional. Então realmente recentemente ser campeão da Copa Band, futsal. É uma equipe que realmente vive do futsal em si, né? Diferente de nós, dois correguenses aí que, como o Rodolfo disse, nós temos que não tem a sua profissão, que se reúne para treinar o futsal em si. E traçamento objetivo. O nível técnico realmente ele é bem diferente do nível técnico. É que eu falo, vocês foram com cara e coragem. A gente comentou agora que a gente entra em contato agora com todos os patrões desses jovens, a gente faz um documento solicitando a dispensa dele do serviço para ir para os Jogos Abertos. Se Botucatu fizer a dispensa, os jogadores não vão, porque eles são funcionários do futsal. Quer dizer, são 2 trabalhadores aqui, né? Cada um tem sua função, sua atividade, e lá não, já são um pouquinho para isso mesmo. E aí assim, é uma soma de realidades diferentes, né?
de culturas diferentes, a gente enxerga vários níveis e que ao mesmo tempo eles olham para o mesmo ponto e conseguem enxergar a mesma coisa, né? Porque eu falo que realmente você saber que tem uma equipe de Botucatu para enfrentar numa final de competição é de arrepiar. Porém, eu entro no vestiário muito poucas vezes, mas eu falo, Botucatu vai olhar e falar assim, nossa, pegamos aquele time chato de Dois Córregos para jogar. Então vamos continuar levando essa marca. Nós somos, as pessoas falam, enfrentar Dois Córregos não é fácil. E tá aí a prova que não foi fácil. Era Botucatu e Jaú, que era um aqui em Bauru, que o futsal era... Sim. Nós, como cidade pequena... Ainda é, só que agora Dois Córregos está com uma luz acesa. Vai fazer O que acontece? Dois não é Córregos fácil. grande no esporte, Isso aí. já treme para eles. O pessoal já pensa duas vezes, né? Em fazer uma piadinha. Mas a gente transfere todo o mérito para esses rapazes aí que investiram, literalmente vestiram a camisa de Dois Córregos e não mediram esforços, porque aconteceu de precisar fazer o serviço e voltar para jogar no dia seguinte, e o outro conseguiu dormir lá. Então foi todo eu falo que a parte externa, que as pessoas só enxergam as 4 linhas lá, o que aconteceu. Mas lá de fora teve toda uma logística, nós tivemos a dedicação de várias pessoas para que tudo pudesse dar certo do jeito que foi. Porque para disputar uns jogos regionais hoje não é fácil. Você sabe que nos jogos regionais, o nível dos jogos regionais, principalmente da terceira região esportiva, é muito puxado. É muito puxado. Reúne, acho que três diretorias, né? Piracicaba, Bauru e Araraquara. Que Araraquara também não... A gente pega municípios como São Carlos, Piracicaba, Bauru, são municípios aí que são potência, né? Nós tivemos na estreia do handball, por exemplo, foi Dois Córregos e Piracicaba. Então, Piracicaba é uma cidade. E aí você pega e olha para cá, Dois Córregos 22, Piracicaba 20. Dois Córregos está dando trabalho também. É isso aí. E Maurício, como foi feita a seleção dos atletas? Você vem avaliando mês a mês? Não, a equipe nossa... Essa que é uma história bacana. Gostei da sua pergunta, foi bacana, obrigado. Tem uma turma, lógico, que a gente já acompanha há algum tempo, é uma base que ela se altera muito pouco, tal, pelo nível, né? Não é porque conheci do Maurício, não, realmente é por mérito. A gente sempre fala que o que vai definir quem joga é a quadra, que é o que você faz em quadra. Então a gente tem uma base, mas o que a gente sentou, conversou e isso virou praticamente uma lei para a gente, oportunizar quem tenha vontade, quem queira participar, abrir as portas. Então já por todos os anos a gente faz uma seletiva na cidade, né, para abrir para qualquer pessoa pode qualquer participar. Idade. Então você tem lá como os elencos normalmente são de 15 atletas para as competições, então a gente tem lá 5, 6, 7 vagas, a gente preenche sempre essas vagas com as seletivas. Com a vinda da competição, a gente tem também o Campeonato Municipal de Futsal, também, que tem o nome do nosso amigo Branco Venarusso. E isso aí nos dá muita visibilidade de como que está o futsal, como que tá os jogadores do esporte, porque é uma competição já em atividade, que ela é municipal, né? Então ela é voltada só para atletas locais. Tem a questão de poder um jogador de fora no caso, tal, mas o goleiro. Mas a gente vê quem está jogando futsal no esporte, a gente consegue ver ali. E ali a gente consegue vir extraindo do que está ali para poder montar a equipe, como foi falado. Nós tivemos 180 atletas inscritos de Dois Córregos na última competição. Nossa, isso é importante, isso porque... E ali dentro desses 180 já existia essa base nossa e você vai pensando quem que tem condição de fazer parte do elenco, que daqui a pouco, esse pessoal mais velho, uma hora vai parar, né? Então, ou não vai poder conseguir cumprir com os compromissos, aí essa rapaziada vem chegando e usando eles como exemplo. Porque eu acho que isso é sub-21, o futsal. Nos jogos tem sub-21 também. Mas nós vamos com o livre, né? O livre, vai com o livre, né? Nossa, é livre. E por isso que é importante, né? Eu acho que vocês abrem o leque para porque até o sub-17 a gente consegue disputar as competições do estado, né? Agora vem a décima edição. Da Copa do Estado. Copa do Estado, a gente está todos. Essas competições que o Estado nos oferta, Dois Córregos está sempre presente. O Campeonato Estadual, os Jogos da Juventude. Nós conseguimos sediar por 2 anos o Campeonato de Campo, que é verdade. 2021, 2022, que também é histórico na Secretaria. Dificilmente uma cidade repete a categoria 2 anos consecutivos para ser sede. E aí encontraram aqui uma estrutura que nós caminhamos
para excelência de atendimento, né, em todos os segmentos, né, da localização dos estádios, próximo aos alojamentos, a logística dentro do município, refeição, toda a parte de encargos que foi proposta para o nosso município, a forma com que a gente montou um plano de trabalho a ser executado, né, que é bastante dificultoso, porém é muito prazeroso a hora que você vê o resultado final ali, todo acontecendo do jeitinho que a gente planejou. Mais uns parabéns para vocês e para a administração. Essa final do Sub-15, né? Foi a sede, foi do Esporte. Foi a 49ª e a 50ª edição. Eu não vim aqui, mas acompanhei por vídeo, porque eu falei, mas vocês fazem vídeo, a gente acompanha, porque a gente é esportista, a gente adora ver essas coisas, né? E fica contente, porque o Esporte está progredindo. Sim, a gente sempre em busca de parcerias, nós temos uma parceria muito forte com todo o pessoal da Associação Atlética Mocoimbu, que cede o campo sem custo nenhum para a administração. Também com o Clube Atlético Botafogo, cede toda a sua estrutura sem custo nenhum para a administração. E isso nos fortalece cada vez mais, sabendo que essas portas a gente está sempre deixando abertas, né, para uma nova oportunidade. Que bom, né, que está tendo a união do Botafogo e Mocoimbu, né? Sim. Eles foram rivais na época do campeonato. Mas eu acho que é importante, a rivalidade ela vai existir sempre. A inimizade é que não pode. A rivalidade sempre vai ter, né? Sempre o adversário vai ter que acontecer. Importante. Isso aí faz parte do futebol, não tem como a gente... Faz parte de qualquer modalidade, né? Nós especificamente falando de futebol, né? Sempre foi uma rivalidade muito grande, mas os presidentes são amigos, né? Então não tem problema nenhum. Eu sempre vi dois córregos uma união. Porque tem muitas cidades que você vai, é aquela rivalidade, um atacando o outro. E dois córregos não vê essas coisas, né? A gente tem trabalho. Então sempre tem aquele que vai... Sim, isso aí vai acontecer sempre, né? A gente entende também, são pessoas que se posicionam de alguma forma, mas a gente está ali procurando fazer o nosso melhor. É óbvio que não vamos acertar em tudo, né? Mas é o que eu falei, a equipe ela é pequena, né? Mas ela é muito comprometida. Hoje existe uma palavra que a gente está usando muito, que é o engajamento da equipe, né? De toda, quando eu falo equipe, não é só o Maurício, os professores que eu tenho, para você ter uma noção, nós temos uma auxiliar de serviços gerais da nossa equipe, que é a Denise. Nós temos o Manuel, que é o nosso zelador, professor Lucas Navarro, técnico desportivo, professor Kiko Pastore, técnico desportivo, e o Maurício. Acabou. Essa é a nossa equipe. E eu mais o secretário, que sou eu. Então são 6 pessoas que comandam toda essa demanda que nós temos que atender aqui no município. E o Kiko já é patrimônio mesmo. Quantos anos o Kiko, ele realmente, ele foi uma peça fundamental para o meu crescimento dentro da secretaria, no início da nossa gestão. Eu usei muito o conhecimento do Kiko e eu sou muito grato também por tudo que ele proporcionou lá naquele início da nossa gestão, porque justamente por essa fala sua, por todo esse tempo, por todo esse período, por toda essa experiência dentro do mesmo local, isso realmente trouxe um fator muito positivo para o nosso crescimento nessa nossa jornada. Ele é praticamente um professor. Ele está há mais de 25 anos, está beirando os 30 anos, ele está chegando já próximo da aposentadoria. E sempre com bom trabalho também, né? Sempre ele se dedica bastante, ele é uma pessoa que respeita muito o espaço das pessoas também, dá bons exemplos, isso é bastante positivo. E tem algum projeto futuro para disputar algum campeonato que vem pela frente aí? Bom, nós estamos agora já no próximo dia 23, que é uma quarta-feira agora de agosto, nós temos a estreia da Copa Record de futsal aqui em Dois Córregos. Essa mesma equipe foi campeã medalha de ouro, estreia aqui em Dois Córregos no dia 23 e no dia 29 sai para jogar em Borebi. Então, participação nessa competição para nós também é muito importante, porque todos os anos a gente fez ofício pedindo para a Record mandar jogo aqui. Esse ano eles ofereceram para ser aqui. Então, você vê a importância de uma conquista de expressão. Isso aí já é reflexo da grandiosidade do esporte. E a gente transfere tudo isso aí para os nossos atletas, para eles verem a responsabilidade deles está aumentando agora. Porque tanto a Record como a TV tem, você pode ver, eles escolhem cidades que o esporte é levado a sério. Mas o representante da Record conhece bem a estrutura que nós temos aqui, é uma das melhores da nossa região, o ginásio de esportes, arquibancada, o espaço interno, espaço para vestiário, todo o estacionamento próprio, arborizado. Então tem a estrutura nossa realmente ela é muito positiva para você conseguir sediar uma competição, uma rodada, uma competição tão importante. Eu acredito que em termos de praça esportiva pública, eu acho que Dois Córregos da região acho que é melhor.
Hoje nós temos agora, já até deu ordem de início de obra, que nós vamos fazer um recap por completo do asfalto ali do estacionamento. Nós temos uma cancha de bocha, cancha de malha coberta, nós temos uma academia ao ar livre adaptada, nós temos um parque inclusivo, que é diferente do parquinho adaptado. Um parquinho inclusivo é quando no mesmo brinquedo uma criança que não tem nenhuma necessidade brinca, e no mesmo brinquedo uma pessoa que seja um cadeirante, por exemplo, pode ir no mesmo brinquedo participar. Então nós temos esse espaço, que foi conquistado pelo Fundo Social, pela Natália, que é a primeira dama aqui de Dois Córregos. Nós temos um parquinho de areia, nós remodelamos também uma quadra que era de cimento, hoje é um gramado sintético, iluminado com LED. Nós já estamos indo em busca até o final do ano de recuperar mais dois espaços que nós temos lá. Vamos transformar uma arena para beach tênis e vôlei de areia. Nós temos a mais antiga pista de motocross do estado de São Paulo, segundo informações, é a segunda mais antiga do Brasil, né, no mesmo local. Então, o Cebolão, né, que é o ginásio, que é uma baita de uma estrutura com cabine de imprensa, lanchonete, banheiro masculino e feminino acessível, né, uma arquibancada aí que a gente não tem realmente precisão, mas é uma arquibancada para mais de 1.500 pessoas, que é uma média que nós tivemos na grande final do Campeonato Municipal desse ano. Então, já pleiteando para antes de terminar o ano a gente fazer a terceira edição do Campeonato Municipal Branco Venarusso ainda esse ano. E estamos trazendo aí também uma prova de motocross e estamos buscando uma parceria, já encontramos a parceria para fazer um campeonato de veteranos de futebol de campo. Esse ano no Complexo também de Ginásio de Esportes teve a inauguração também da Escola de Artes Marciais e Lutas também. Isso, hoje nós temos um espaço ali que é a Escola de Artes Marciais e Lutas Municipal. Então, criança de 8 a 14 anos, com um professor que é um prestador de serviço específico, né, que é um profissional da área, o professor João Mateus. Durante a semana toda tem aulas lá e nós acabamos fornecendo inclusive o kimono para as crianças. E nós temos uma capacidade máxima de 50 atletas, crianças para estarem participando. Tem algumas ainda em aberto, mas foi muito bem aceito pela população esse nosso projeto aí, que foi idealizado no ano anterior. Leva o nome do nosso eterno professor de boxe, que é o José Roberto de Oliveira, né, que ministrou aula por muitos anos ali naquele espaço. E a gente passou por uma remodelagem ali, preparou o espaço para ter aula de jiu-jitsu também, que é gratuito para a população. Outro ponto positivo também é o Guarapuá. O Guarapuá nunca teve não é que não teve, mas hoje tem uma escolinha lá. Sim. Já vem a somar, já funciona a escolinha lá, né? Justamente com a inauguração, né, da arena esportiva lá, a gente levou a mesma escola, a mesma estrutura que a gente tem na escola, a gente dá as aulas aqui no município da escola, a gente vai lá para o bairro de Guarapuã também, até um dos o primeiro treino inaugural, falar assim, que foi lá, até eu estive com as crianças lá. Então a mesma coisa que a gente passa por aqui, ensina por aqui, a gente leva também lá. Mesma estrutura, bola, colete, cone, profissional, é o mesmo nível. Mais uma equipe para poder ser avaliada por... Isso, daqui a pouquinho a gente tem você pode definir de várias formas, né? Tirar a criança da rua, ocupar, ensinar disciplina, respeito, próprio esporte, desenvolver uma modalidade, né? Então tem uma somatória de fatores que realmente lá no final vai ser positivo. Que a primeira intenção, a primeira mesmo assim, método realmente não é você revelar jogadores em si, né? É realmente a questão social do que o esporte trabalha, sim. Porque o esporte é importantíssimo, né? A cidade que não incentiva o esporte não tem amor à sua sociedade, porque tira das drogas, tira do mundo da violência. Isso. A nossa secretaria tem feito o papel necessário, né? É claro que a gente recebe cobranças aí de alguma falha, que a gente vai em busca de tentar, né? Hoje nós temos alocado na nossa secretaria um veículo, né, que pode incentivar ainda mais o esporte do município, não só claro que prioridade é para as demandas da secretaria, mas para você ter uma noção, exclusivamente nesse último final de semana, no sábado, dia 5, o Maurício e o professor Lucas esteve com as crianças que participam do programa Atleta do Futuro, o PAF, que é do SESI, num festival lá no SESI de Jaú.
Isso na parte da manhã. Na parte da tarde, eu, secretário, peguei um carro e levei 3 atletas do jiu-jitsu participar de uma prova em Pardinho, um evento que teve lá do Arena Tatame. No domingo nós conseguimos levar a equipe de jovens da equipe do Mucoembu para um torneio lá no campo do 15 de Jaú. E a gente vai, de alguma forma, a gente consegue esse incentivo que eu acho, né, hoje está muito mais palpável dentro da secretaria. A gente era cobrado por essa situação anteriormente, essa aquisição que o prefeito encontrou uma alternativa, o prefeito Rui enxergou que tinha essa necessidade. Aí ele foi em busca de encontrar uma alternativa para a gente estar sanando. É que as coisas no setor público não é tão simples, né? Na sua casa você precisa de uma lâmpada, você vai ali, compra, vai lá e troca, está resolvido. Já é um pouquinho, né? Exatamente. Mas a gente sempre pede paciência, né? Eu vou usar a frase do meu pai vai fazer 25 anos que nos deixou, mas essa frase ela é maravilhosa. Você precisa ter paciência e memória. Aí você pergunta, mas por que memória? Para não esquecer de ter paciência. E a gente falando de pessoas que falam isso, mas só... Você pensou se todo mundo pensasse igual? Não pode. O que seria do verde? Isso, isso aí. Tem algumas coisas que nos fortalecem, né? Nos dá, a gente comenta, por exemplo, alguma pessoa faz uma reivindicação que tem um buraco numa rua. Amanhã nós vamos lá tapar, porque nós não enxergamos que aquele buraco estava aberto ainda. Né? Então eu acho bacana algumas reivindicações que realmente elas são pertinentes e a gente acelera o processo para conseguir atender. E agora, o ano que vem, os Jogos Regionais, qual cidade vai ser sede, vocês sabem? Botucatu. Botucatu já teve ano retrasado. 2019 foi Botucatu, antes da pandemia. É uma cidade ali perto também, né? É perto. A estrutura de Botucatu para nós, como houve participação de 49 municípios nesses Jogos agora 2023, e a sede sai de Lençóis Paulista e vai para Botucatu, eu na condição de secretário, para mim é muito importante essas duas cidades, pela proximidade que nós temos com os secretários das duas cidades e também com os prefeitos, que são muito amigos, muito próximos da gente. Agora nós estamos indo a Botucatu e eu tive a felicidade de reencontrar um amigo que jogou bola comigo na base do 15 de Jaú, que é o prefeito Pardini da cidade de Botucatu. Então, o Pardini cresceu, ele era da Sabesp. Isso. Foi diretorzão da Sabesp. Isso. Agora eu vou falar uma coisa, pensou uma final, 2 corres de Botucatu em Botucatu? Não, mas nós já estamos pensando nisso, estamos montando a estratégia, porque agora a preocupação é para eles, né? Eles que têm que ganhar de nós. Né? Então, o Pardini vai ser uma paulada, porque na casa deles... Pessoas eles que lutam, Eles que lutam. É claro que a gente brinca, mas para nós foi uma final de Copa do Mundo, né? Nossa, Desacreditado, porque o pessoal da imprensa ali que estava ali fazendo cobertura dos jogos, né, falou, puxa, já ganhou, né? Essa aqui é o termo que a gente usa, porque realmente, se você que não conhece nenhuma das duas equipes, alguém vai contar para você que vai jogar o futsal de Botucatu contra o futsal de Dois Córregos, né? Às vezes não vão ter muita coisa para falar, né? E aí você fala, então eu acho que o cara é profissional, lá é profissional, aqui é amador. Aqui treina terça-feira, lá treina todo dia 2 períodos. Aqui os caras soam a camisa, dão um carrinho, faz o que for possível e a gente conquista esse pessoal através de um lanche, uma boa refeição, um bom veículo para os jogos. E lá eles têm salário. Então se eu tiver que fazer uma aposta aqui, eu vou jogar minhas fichas daquele lado lá. E foi o que aconteceu, ao contrário. O jogo contou uma história bonita, o jogo, porque o Maurício muito inteligente, aproveitar que não tem dia de folga não. Ele pegou e fez o seguinte, nós sabemos da qualidade da equipe adversária, o que ele fez? A equipe adversária, se ela consegue nos roubar a bola que está na nossa posse, eles conseguem construir a jogada de gol. Agora, se você está preparado para se defender, então você dá a bola para o adversário jogar. Foi o que ele fez. Ele deu a bola para o adversário jogar e se posicionou numa forma que a gente brinca que colocou um ônibus na frente do gol. Como é que você tem que se virar para passar? E eles tentando e toda hora aparecia um pé nosso no meio do caminho, o goleiro tinha trave,
E nas escapadas nós fomos muito eficientes. Foram 3 vezes que saiu, foram 3 gols. E você sabe que o futsal, por ser um drible curto, uma falha ali é golaço. Sim. Outro detalhe, nossa equipe disputa competições que o tempo não é cronometrado, ele é 20 minutos corrido e o último minuto cronometrado. Então é um jogo que termina com 22 minutos em média. Lá nos jogos, o tempo todo cronometrado, ele se transforma em quase 40 minutos no tempo de 20. Então o desgaste físico também foi muito prejudicial para a nossa equipe, por isso que eu falo da superação dos nossos atletas. E Maurício, o esquema de jogo, o esquema seu técnico, rodada, tem o pivô, o fixo, ala esquerda, a direita, ou tudo ele vai cada um? Não, cada um tem as suas funções definidas. A gente tem dentro do elenco algumas formações que acabam potencializando mais uma situação de jogo, para você jogar um pivô, por exemplo, parado, com um pivô flutuando, você jogar com uma equipe 2-2, abrindo mão de jogar com um pivô. Nesse jogo em específico contra Botucatu, a gente abriu a mão de jogar com um pivô, e sim jogar num tático de 2-2 com eles. A gente também conhece a equipe Botucatu, como o Rodolfo disse, é uma equipe, se você errar qualquer falhazinha, eles não perdoam. Vai chegar lá, vai fazer o gol. Isso a gente sabe, eles vão fazer o gol. Então, por conta desse jogo deles aí, pela forma de movimentação que eles buscam, muito jogo por dentro, então a gente foi com 1-2-2, onde a gente vai falar a marcação quadrante do futsal, sempre marcando a linha de dentro. E essa foi, a palavra foi dedicação para todo mundo que estava lá. Você sabe que esses clubes grandes, eles têm uma visão técnica, que ele vê falha no time adversário. Sim, eles vão trabalhar em cima da falha da gente. E vocês foram certinho. O Maurício, ele faz o trabalho, só para esclarecer, ele tem um quarteto, goleiro e mais 4. Então esse quarteto, ele joga de uma forma. E dependendo do decorrer da partida, ele consegue enxergar que se ele mudar 2, ele forma outro quarteto. Com 2 e mais 2. Ou ele troca os 4 e entra num novo quarteto em quadro. Então, nós que estamos assistindo ali fora, eu conheço o trabalho do Maurício, acompanho de perto, incentivo e aqui a caneta está na mão dele para resolver situações. E eu vejo, a gente consegue enxergar. E as pessoas que estão de fora fazem comentários. Você viu que mudou? Mudou, estava com o pivô, não está mais. Tá vendo o menino que chuta com a esquerda? Estamos com 4 canhotos na quadra agora. Então a qualidade é 100%, né? Porque canhoto é difícil achar canhoto. E esse jovenzinho que ele citou, que foi o capitão, ele é canhoto. É um menino também que vem crescendo dia a dia, foi um dos destaques na competição municipal aqui também. E um segredo muito grande é o goleiro também, porque o futsal, fala pra você, o futsal é goleiro linha, né? Praticamente, né? Mas ele precisa gostar de tomar bolada, né? Porque bola futsal, viu, do a bola futsal. Meu Deus, hein? A gente tem aquela frase que diz que o goleiro para a equipe ele é meio time, né? Do futsal, principalmente, a equipe que tem a confiança no goleiro, que tem a tranquilidade do seu goleiro. Foram cobrados 7 pênaltis e ele pegou 2. Então, entrou no caminho da bola por 2 oportunidades. Na verdade, 3, né? Teve um que pegou no ombro, no pescoço dele e acabou entrando ainda. Mas ele vai em busca da bola. Deixa eu tomar um pênalti de goleiro, sobre um pênalti de futsal, a bola acho que vai em 70 por hora, 100 por hora. Não, é por aí mesmo. E ela, como ela tem uma dimensão menor do que a de campo, ela faz um estrago maior, né, no corpo da gente, sem dúvida nenhuma. Mas eu acompanhei, eu vi, eu falei, nossa, olha que esquema tático bem bolado, bem esquematizado, bem... E eu falo pra você, tem que ter tanto titulares como reserva, né? Tem que manter o nível, né? Às vezes você pega um jogador, nós temos, por exemplo, um jogador que ele tem uma facilidade para tirar a primeira marcação da frente. Então, nós precisamos ter um sistema de jogo montado que facilita essa situação. Não adianta eu vir aqui aproximar para receber a bola e trazer mais um marcador perto. O Maurício consegue fazer todo esse trabalho para que a hora que pegar o meu jogador que tira a primeira marcação, ele tem que estar só como marcador, porque ele vai tirar e vai desarrumar todo o setor defensivo do adversário. E o Maurício é novo nessa área, né, Maurício? O Maurício é o seguinte, eu vou pular na frente da resposta, porque é o seguinte. Já sei para onde vai. Ele é um dos melhores jogadores da nossa região, que é chamado para competições em toda a nossa região como goleiro. É que agora nós cortamos o cabelo dele e perdeu as forças, né? Tinha o cabelo ninguém conhece mais o goleiro. Teve um menino que falou assim, nossa, o Maurício cortou o cabelo e ficou mais bravo. E aí eu tô aqui no incentivo porque os nossos atletas são bons atletas, mas precisa ter comando.
a nossa secretaria tem ótimos profissionais e eu me sinto lisonjeado de estar no comando. Tem que ser assim, desse jeito e vamos, né? E com o Maurício ali na frente, com aquela peça que impõe respeito, que respeita ao mesmo tempo, o resultado tem que ser bom. A gente tem exemplos que eu falo assim, dentro vamos falar não só esporte, mas futebol e futsal em si. Eu, dentro dessa profissão, eu tenho alguns exemplos, né? A gente segue até, vou deixar, né, ressaltar porque o Rodolfo foi meu professor. O Rodolfo cachorrão, quando trazia molecada, você era daquela molecada. O Maurício foi meu aluno com 7 anos de idade, eu tenho 33. Então, eu acho que quando eu trazia a turminha de torrinho aqui, ele jogava junto. Provavelmente. Contra nós. E o Rodolfo, de passar de atleta para técnico. Não foi fácil porque a cabeça tem que estar preparada para você, né? Você tem eu falo menino porque eu tenho 54 anos, mais de 20 a mais que ele, então ele é um menino que estuda. Não é assim, eu acho que é isso que eu penso, é isso que eu sei, eu vou lá mandar esse cara fazer. Não, ele estuda possibilidade. É o que eu sempre digo, se você enxergar que esse jovem aqui, ele é bom cabeceador, você precisa arrumar um cara que cruza bem. Com certeza. Né? Eu sempre dei exemplo do Tite. O Tite conseguiu fazer de um time comum do Corinthians campeão do mundo. Né? Eu não sou corintiano, mas eu admiro o trabalho. Eu até achei que ele seria o melhor treinador para a seleção brasileira, porque ele conseguiria colocar o melhor cruzador com o melhor cabeceador. Né? E quando você estuda, você se aplica, você consegue enxergar, esse cara aqui é o cara que tira a primeira marcação, ele precisa ter o espaço dentro da quadra, então eu preciso pegar os meus outros 3 jogadores e levar todo mundo lá para a arquibancada para ele poder ficar num contra um. E isso é bacana de ver que o resultado é você potencializar, né, cada atleta, cada um tem algo de melhor, né, ali dentro. Então você procura cada vez mais você fazer sistemas, fazer uma coisa que, se o dele é a velocidade, então a gente vai alguma coisa que a gente vai usar a velocidade dele para superar o adversário. Não vai ficar contando muito também, daqui a pouco os caras vai parecer marcar individual, então, mas é isso mesmo. Eu sabia que esquema técnico, quando tem umas bolas, aqueles programas, o pessoal, os adversários ficam tudo marcando. Será que existe aí ainda? Não, tem sim, tem. Se não marca, grava. Você lembra o que o cara falou? No futebol profissional, uma das funções que mais cresceu no esporte profissional é o analista de desempenho, ali, analista de sistema dentro do adversário. Hoje você não joga, seu time não joga mais, ele joga em função do que o outro joga. Porque eu vejo que os caras, aqueles olheiros, né, ficavam assistindo. Como falou, analista de futebol, né? Eles acompanhavam tudo quanto é programa de esporte. Para ver como que eles. Pra saber como vai reagir. Certo, você ganha conhecimento, é uma coisa que ninguém pode trazer. Por isso que eu falo que a parte técnica, né, quando você que também teve. É gostoso mexer nessa garotada, não? Treinar, montar esquema de jogo. Eu fui um dos maiores incentivadores desde a minha época de escolinha, porque eu sempre enfrentei vários adversários, né? E você também foi um cara que sempre priorizou os meninos que são dos seus alunos. Então, é inadmissível, por exemplo, o Maurício, por exemplo, ele tem 30 jovens que ele dá aula de uma categoria. E no dia que for jogar, você deixa 10 aqui fora para levar 10 que vem de outra cidade, ocupar lugar. Isso eu acho deselegante para qualquer escolinha, entidade, cidade, para qualquer um. Então você pega. Aí eu tenho meu filho que eu levo todos os dias a treinar com você. Aí sábado vai ter jogo. Você traz o menino lá de Itapuí jogar e o meu filho não vai jogar. Então eu não acho justo. Né? Então essa foi mudando o pensamento. Porque assim, nós paramos de pensar no resultado final. Vamos pensar no resultado final desse jovenzinho que você está incentivando a estar vestindo a camisa do município. E nós estamos há quanto tempo com equipes que são só de meninos de 2 quadras. Disputamos 2 campeonatos estaduais com os meninos de 2 quadras. É campeão dos Jogos da Juventude de futsal, campeão do campo com os meninos de 2 quadras. A gente alcançou a marca ano passado com o Sub-15 que veio para cá. O 4º lugar do estado. Quando você para pensar, o estado de São Paulo, quantas cidades tem com... A média de participação no campeonato estadual por modalidade ultrapassa a marca de 12.000 equipes. E aí você vai saindo campeão de cada região para chegar aqui só os campeões.
atingir a marca com o município de hoje próximo de 25 mil habitantes, você ter um atleta só do município de Dois Cogos alcançar essa marca, para nós não tem nem palavra para você vê cidades aí, fala medalha de ouro mesmo, mas você vai ver, não é da cidade, entendeu? E agora o mérito está aí, vocês ganharam. Acontece. Vou dar outro exemplo. Agora no Regionais nós tivemos a equipe nossa do handball. O handball sub-21 está muito distante a idade que nós trabalhamos, que é até os 15, né? Que o Emerson dá aula até os 15 anos. anos. Tem 13 anos. Então 13 anos não posso colocar, nem é permitido jogar no sub-21, tem que ter mais de 16. Então o professor Emerson chegou na secretaria e falou: secretário, eu queria colocar um time no Regionais. Você me apoia? Eu vou trazer alguns amigos meus participar, porque não tem problema nenhum. Mas é diferente de você deixar o atleta que você aqui para trazer um de fora. Não tem, ele levou, trouxe tem um jogador que jogou em Portugal, na Espanha, amigo dele. Foram lá e vestiram a camisa de Dois Cogos para representar o nosso município. Você falou, mas o handebol ainda está começando aqui agora. Mas o handebol nosso é muito forte. As crianças de 13 anos já foram vice e terceiro na Liga de São Manuel. São 13, masculino e feminino. Agora chegar na idade do... Isso, daqui a pouquinho estão representando os regionais, com certeza. Já vai mais uma modalidade. Esse ano nós tivemos uma dificuldade assim, de encontrar pessoas que quisessem estar fazendo parte da nossa delegação. Principalmente das modalidades femininas, devido ao período que aconteceu regionais, porque em Botucatu 2019 nós fomos com 107 atletas, esse ano nós fomos com 60, mas eu tenho certeza que para 2024 nós vamos alcançar essa marca novamente, trazendo novas modalidades. Agora já estamos incentivando o jiu-jitsu, então vamos implantar a escola de judô também, vamos abrir a escola de vôlei, né, incentivando a modalidade para estar representando nos regionais do Rio. Eu falo que todo esse trabalho de base assim, feito vai ser útil para isso aí. Com certeza. Você incentiva aqui, essa criança ela vai desenvolver a modalidade, aí vem chegando outras, essa que vai aposentando e vai chegando. É um ciclo aí que não deve ser interrompido, deve ser mais incentivado. Quer dizer, que vocês trabalham aqui em Dois Córregos desde do sub... Tem sub-8, né, que é o programa Atleta do Futuro, trabalha já com 8 anos de idade. O jiu-jitsu também sub-8. Falando do PAF, o PAF é uma coisa que vocês abraçaram também, né? Sim, o programa Atleta do Futuro. Nós tivemos agora recente num encontro que aconteceu lá na capital, lá no prédio do Sesc, lá na Avenida Paulista. Foi um encontro de todos os municípios parceiros do SESI, e lá nós tivemos a presença da secretária do Estado, fazendo palestrante, a secretária, a ministra do Federal, Ana Moser, palestrando. Você vê a importância de você ser um município parceiro do SESI, amigo do esporte. Agora, Maurício, e essas garotadas que você está, essas escolinhas de base, tem acompanhamento escolar também? Para nós. O PAF tem, né? Para nós, assim, a gente tem até histórias legais, né, da escola, que o aluno. A gente tem um contato muito próximo com a Secretaria de Educação também, né? Então a professora estava com um dos alunos, vamos falar assim, dando um problema na sala de aula. Então o futebol que foi a ferramenta em si, porque eu chegasse para mim ele é um atleta, vamos falar assim, na escola ele é um aluno atleta, né? E conversar com ele para que para ele ter um rendimento no futebol ali, ele precisa que a educação dele esteja também de acordo com ele está fazendo, que é pedido também, não só no futebol, como na escola também. Então, e esse aluno se transformou, o Alisson, né, que a gente tem atrás dele como exemplo, e se tornou um dos melhores alunos da sala de aula dele. Virou uma referência para a gente utilizar. Então, o futebol foi a ferramenta para que ele entendesse que na escola tem que ser igual o respeito, tem que ser igual as atividades que ele faz no campo, que na escola também tem que ser feito também. E acho que aí virou uma chavinha dele e ele começou a ser o exemplo para os outros também. Todas as nossas fichas de inscrições tem lá a escola, período, sala de aula, tem que obrigatoriamente preencher todos os requisitos. E os professores agradecem, porque acho que eu aguentava levar na sala de aula sentado. Nós temos, a demanda é menor, mas nós também ofertamos society, futebol de campo e futsal no período de manhã, né? Tem uma demanda menor, tem uma demanda muito maior, chega a ser quase 80% vezes maior no período da tarde, né?
A gente tem uma carta de serviço muito bacana aí, você pode encontrar na página da prefeitura, né? Porque quando eu falo carta de serviço, um pouco a equipe é pequena, como eu falei, mas muito comprometida. Então ela faz todos os atendimentos e também todos os espaços que a gente disponibiliza com controle de horário, com iluminação, toda a estrutura que a gente oferta para a população. Saindo do futsal, vamos para o futebol. Qual foi a participação do Dois Córregos no futebol de campo? O futebol de campo foi para nós, parou as oitavas de final. Né? A gente acabou saindo fora, perdemos nos pênaltis para a equipe de Porto Ferreira, que é uma equipe que está com o centro de formação da Federação Paulista. Então tem realmente também uma estrutura como a de Botucatu. Não são atletas de Porto Ferreira. Não são de Porto Ferreira, não. É um projeto da Federação Paulista que tem o polo dentro da cidade dele. Que faz captação e traz jogador para que realmente também a diferença de estrutura em si é diferente, mas o nosso time de primeira fase passou em segundo lugar do grupo, que a gente acabou perdendo para São Carlos, vencendo os 2 primeiros jogos, né? E nessa oitavas de final, um jogo assim, vamos falar, o jogo foi de forma brilhante, não teve um pingo de erros em si, a equipe que conseguiu empatar com a equipe deles. Isso, as duas vezes. Foi 2-2, mas as duas vezes nós ficamos na frente do placar. Abrimos 1-0, eles empataram, fizemos 2, eles empataram. Não saiu derrotado em si, então a gente conseguiu, mesmo com todo o potencial da equipe deles, o jogo foi 2-2, quase ainda por uma obra do acaso, da bola acabou não entrando, seria o 3-2 pra gente. Mas aí os pênaltis misturam aquela competência, sorte e... Mas eu tenho um fator que eu vou levantar aqui, o Maurício provavelmente vai concordar comigo. A situação do campo foi muito ruim. Muito ruim. O espaço onde o goleiro fica, até um dos lados, até a meia-lua, era areia. Então precisou bater pênalti lá do outro lado, porque aqui não dava bater, que era areia. Então lá do outro lado, até chegar na marca do pênalti era areia. Então a bola para a cobrança ficava fora da areia, mas a demais parte até nas traves era areia. Então o goleiro, se ele batia a bola rasteira, a bola pegava no morrinho e subia. Então, por isso que eu acho que claro que a dificuldade é para os dois lados. Sim. Porém, nós encontramos mais dificuldade porque o goleiro, por exemplo, numa bola que era defensável, ele estava na bola, mas o pé dele ficou na areia. Eu fiz assim. Por isso que eu acho que eles deviam ser mais rigorosos no negócio do campo. Isso. Porque você pega um campinho... Não, você pega a estrutura que nós temos aqui, né? O Estado vem aqui fazer uma vistoria, os caras não acreditam na estrutura que Botafogo e Mocoimbo e Dois Córregos têm. Aí você vai... Qualidade do gramado, assim... estrutura em si, né? A qualidade e o espaço interno do gramado, né? Que é a medida praticamente oficial, então... Isso aí, tecnicamente, estava atrapalhando. Porque você pega um jogo, naquele outro jogo que a gente acabou, foi com o último da primeira fase, jogou o jogo classificado contra São Carlos. São Carlos tinha vários jogadores que eram do Sub-19 do Palmeiras, fazendo uma escala, né? Participando, se não me engano, metade da equipe era da equipe do Corpo do Palmeiras, lá de São Paulo. Então, como que vai... Como você vai querer E ganhar? aí o campo também oferecia poucas condições, os gols cheios de areia e tal, né? Então, poderia ter tomado um pouco mais de cuidado com a modalidade que é a que mais teve equipes inscritas, por ser uma das modalidades que só tem uma idade, né? O futsal tem o sub-21 e tem o adulto, o livre. O futebol de campo só tem o sub-20, né? Já não tem o adulto no livre, né? E uma coisa que nos entristece, desde 2017, que nós vamos todo ano, tirando esse período da pandemia que a gente não foi em São Paulo, protocolar ofício solicitando para que eles revejam o regulamento da competição. Tem uma parte que diz que é a questão do vínculo de atleta. O que significa? Vou dar um exemplo, que nós temos um menino de Dois Córregos hoje que está jogando no Novo Horizontino. Então ele jogou pelo Novo Horizontino, ele não pode mais jogar por Dois Córregos, porque ele está vinculado, o CPF dele está vinculado àquele município. Ou seja, o menino é de Dois Córregos, é um dos melhores que nós temos, só não estaria no Novo Horizontino. Né? E quando chega numa competição do estado, que ele pode estar aqui de férias representando o nosso município, ele não pode jogar porque ele não pode ser inscrito. Então todo ano nós vamos lá, gente, precisa mudar isso daí. Precisa mudar, não precisa ser sem vínculo. Ah, mas aí tem cidade que vai contratar, mérito de quem vai contratar.
Mas eu preciso que o melhor jogador aconteceu com o menino lá, o Esse Rafa. ano aconteceu isso esse A ano. gente tava no Velo, né? Jogando pelo Nelson João de Araras. Isso. Jogou pelo Nelson São João de Araras, um volante que é espetacular. Senão não estaríamos no Nelson João de Araras. Não pode jogar por Dois Córregos, está vinculado. Viu? Isso que já acaba... Enfraquece os municípios de menor esporte. Né? Você Você pega uma cidade de Bauru mesmo, que tem 400 mil habitantes, ele vai encontrar uma alternativa lá. Aí a gente que é pequeno vai ter dificuldade. Mas há os municípios que tem o clube profissional, por exemplo, o Piracicaba. Piracicaba não vai a prefeitura de Piracicaba disputar os regionais, vai o 15 de Piracicaba. O Jaú foi o 15, né? A gente já faz isso aí, quando vai jogar é 15 de Jaú, 15 de Piracicaba. Quando tinha o São Carlense, era o São Carlense, que existe mais. Também foi também. O Linense, né? Os times já montados, né? Sim. E eles tinham os jogos regionais como preparativo pro Paulista. Eu tive a felicidade de jogar os regionais pelo 15 de Jaú. Fui campeão na sequência, Oswaldo Cruz, Dracena, Jaú e São Manuel. Tetracampeão na sequência, na minha época de jogos regionais. Depois de 89 foi um ano que não teve jogos, né? Mas sempre foi o 15 de Jaú que foi disputar o jogo. Não existe a possibilidade de Jaú ir participar do futebol do campo sem ser o 15. O ano passado nós empatamos com o 15 lá em Jaú, na primeira fase. Já pega a equipe pronta, né? Sim. Então, E aí encontra qual que é a outra dificuldade. O menino que joga pelo 15 de Jaú não é o mesmo que joga no futsal de Jaú. E o nosso é. Já vem dois, né? Então, o menino às vezes tem um jogo de manhã no futebol de campo, tem que jogar de noite no futsal. E também é desumano. O físico dele não vai ser o mesmo que... E são algumas dificuldades que nós encontramos dentro da competição. As pessoas enxergam só a hora que bota a camisa e tira foto, mas não vê toda essa dificuldade. O menino machuca, tem dor muscular, tem questão de suspensão por cartões. Por isso que eu falo assim, colocar todos esses itens aí, for campeão. Então, nós campeão dos campeões, porque... É histórico para Dois Córregos, para nós, né? Qual é o primeiro título de futsal do nível de jogos regionais? Os jogos regionais tem na época, ainda 2011, foi o último ano que os jogos regionais havia a distinção de... Tinha duas divisões. Tinha divisão ouro e divisão prata. E na oportunidade, ainda eu com 21 anos, a gente foi campeão do Sub-21, mas da Série Prata, né? Então a gente não tinha os confrontos aí com o Botucatu, com o Piracicaba. E hoje onde ficou? A única divisão que ficou realmente foi a idade, 21. Mas nós estamos batendo na trave ali, 2017 nós somos vice-campeões. Lá em Lençóis perdemos para o time da casa, num jogo que foi 3-3 e acabamos perdendo os pênaltis. E agora nós voltamos a Lençóis Paulista, 6 anos depois. Mais um 3-3. Mais um 3-3 que foi nos pênaltis e a gente ficou com a parte dourada. O que vocês acharam da recepção do Lençóis Paulista? Foi agradável? Aquele tirando o campo, né, que você falou que... Não, acho que Lençóis tem um povo bastante acolhedor. A gente teve mais contatos mesmo com o pessoal que estava visitando o município. Porém, nós temos os pessoal dos restaurantes, do supermercado, foram muito gentis com a gente. Eu consegui fazer compra no supermercado sem ter dinheiro, né? Para pagar a hora que terminar a competição, realmente. Então você vê a confiança, né, que depositaram no município de Dois Córregos, né? Tem pessoas lá como o Jonas, que é um ex-goleiro que jogou comigo no Rio Grande do Sul, que também é uma boa referência para o município lá. O Rafael, que é o secretário, um cara que é esportista, é da área do karatê, né? O Prado, que é um cara que batalha muito pelo município, também está lá no seu segundo ano, no segundo mandato, igual o nosso prefeito Rui, e tem muito respeito, muita amizade entre essas pessoas de liderança. Isso facilita, né? Porque você liga, Rafael, vou precisar de alojamento. Ele falou, vem para cá que você precisa escolher, não é assim, vou pôr sim em tal lugar. Então isso realmente faz bastante diferença para você poder conduzir uma delegação com mais de 60 participantes. E vamos esperar que o próximo prefeito, né, que mantenha essa... Sim, a gente torce, né? Isso, a gente torce positivo, sem dúvida nenhuma. E isso, que eu nem sei se seria tema aqui,
nos dá a oportunidade de estar em São José do Rio Preto nos Jogos Abertos, enfrentando os melhores dos melhores, né? Porque é ouro, né? Quando nós fomos prata, nós também fomos pegar a segunda divisão lá no Abertos em São Caetano, né? São Caetano, São Bernardo. Os Jogos Abertos dessa vez vai ser lá em São José do Rio Preto. Nossa, meio longe, hein? Mas em 2017 foi lá na capital, também foi longe. Também é A verdade. gente conseguiu montar uma estrutura para estar lá participando e aconteceu pela primeira vez na história, uma primeira vitória foi registrada lá em 2017, lá nesses jogos. A primeira vitória do futsal de Dois Córregos foi registrada lá dentro da cidade de Sertãozinho, né? E agora vai pegar os bichão aí, né? Agora com os Jogos Abertos. E vou falar, hein? Os caras também vão pegar o bichão. Vai mordida pra lá, porque vai dar trabalho. Porque lá você vai pegar os campeões de cada região esportiva. São 8 regiões esportivas? São 15, né? Mas aí o regional se unifica por setor, né? É que nem o nosso, a terceira Mas região. são 8 equipes que foram campeões e 8 que foram vice. Nossa, lá é paulada mesmo. Lá a gente encontra. Mas para vocês que já tá no. Já teve experiência de jogos regionais, agora já vai corrigir alguma falhinha, porque sempre tem uma falhinha, né? Vai tentar corrigir, tentar. Diminuir a margem de erro, essa é a expectativa. Né? Nós tivemos em São José do Rio Preto recentemente no encontro do SESC, né? Que nós já conquistamos agora para o mês de setembro, dia 20. Nós estamos trazendo uma oficina do SESC aqui para Dois Córregos, onde vem a Mônica, que foi medalha de prata no Mundial Feminino, né? Ela zagueira da seleção, a Mônica. Vem o Rogerinho, que é da Seleção Brasileira de Amputados, trazendo um dos melhores exemplos, que é você pegar uma pessoa que tem um amputado com uma perna e ainda joga futebol, né? Então, para nós é de arrepiar. E também vem uma jovem que é a campeã mundial de embaixadinha no freestyle, fazer uma oficina aqui em Dois Córregos no dia 20 de setembro, às 9 da manhã, lá no Ginásio de Esportes. Então, Dois Córregos está na rota, né? Está no radar desse pessoal aí, estão sempre ofertando coisas novas e a gente fica muito contente de estar à frente nesse momento aí tão importante para o nosso município. Bom, Rodolfo, para finalizar, quando foi uma hora? É isso aí mesmo. Dá para esticar tranquilo, né? E porque você começa a falar de futebol, esporte, acho que o hobby da gente está com esporte, fico falando. Isso é coisa boa, né? Porque não vamos falar de tudo, isso aqui é legal. Se a gente começar a falar de esporte, vai o dia inteiro, a noite inteira. Isso aí. Rodolfo, queria que vocês tivessem um agradecimento para alguém, agradecer alguém. Bom, eu sempre agradeço todo dia a Jesus, né, pela oportunidade de estar respirando, de estar vivenciando esse momento importante na minha vida profissional. Isso, eu dentro do setor público me surgiu a oportunidade, incentivo do nosso prefeito Rui. Eu voltei a estudar, fui fazer uma faculdade de gestão pública para ainda aprimorar essa minha passagem pelo esporte aqui em Dois Córregos. A gente entende de esporte, mas precisa também entender de gestão pública, foi muito importante para mim. Já finalizei também, já estou diplomado, né? Eu agradeço minha família em primeiro lugar, agradeço o prefeito Rui porque ele apostou todas as fichas em mim, e eu gosto de contar essa história porque eu nunca fui amigo do Rui, né? Eu conhecia a Natália, a esposa dele, que dançava na academia da minha irmã, e conheci o Rui, um jovenzinho que fazia leitura na missa. E no dia 27 de dezembro de 2016, ele me chamou no escritório dele, me convidando para fazer parte da equipe dele. Foi a primeira conversa entre nós dois, foi 3 dias antes dele assumir a prefeitura aqui em Dois Córregos. Porque eu falo, a gente sair de uma área técnica, de uma área de professor, para pegar uma área administrativa, gestão. Eu tenho uma equipe, como eu falei, ela é pequena, porém a gente respeita os limites, não tem um agradecimento, eu sempre falo. O pessoal vem para o secretário, então a medalha para você, não, a medalha você pode dar para eles, porque realmente eles são os operários aí que transportam o piano o dia todo, né? Mas a gente está disponível aí, eu fico muito feliz com a aceitação da população de Dois Córregos, que nos respeita com maestria aqui em Dois Córregos, reconhece todo o nosso esforço, né? E para nós assim, como eu estava comentando agora há pouco, no final de semana nós tivemos, o Maurício foi com o César Jaú, de noite a gente estava com o Jiu-Jitsu, no domingo estava em Jaú com o Mocoimbu, agora está o Judô, está indo representar nossa cidade em Ribeirão Preto amanhã pela manhã, e para nós é isso aí. A minha família, minha esposa, minha filha, minha enteada, hoje está na Argentina, né, estudando e trabalhando,
minhas irmãs, mãe, o pessoal sabe que nós vamos nos dedicar ao serviço público por esse período. Daqui a pouco a gente volta, fica todo mundo junto novamente, que a gente abre mão de muita coisa, né? Mas a gente tem, o tempo todo tem um incentivo das pessoas que gostam da gente e gostam do trabalho que a gente executa. Então, eu sou grato a todos, sem exceção. Porque sabe que na área esportiva, né, você sabe que não tem final de semana. Não tem. Não tem sábado, tem domingo. Nem noite, né? Ontem nós chegamos em casa 10 e pouco da noite. E assim vai, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para isso. As pessoas falam, desculpa te incomodar nesse horário, não está me incomodando, pode ficar à vontade. Eu queria finalizar, Rodolfo, falando um pouco do nosso amigo, né, perdeu, né, o Branco Venarus. Era seu colega de rádio também, você fazia a transmissão dos jogos do 15, né, daqui na cidade. Nós criamos o programa Sábado Esportivo, que está no ar ainda até hoje, né, todo sábado das 11 ao meio-dia aqui na Rádio Cultura. Ele foi ao ar pela primeira vez dia 9 de abril de 2005, então em abril recente agora completou 18 anos que nós estamos no ar. E o Branco nos deixou faz 3 anos, no dia 2 de junho de 2020 ele acabou não resistindo aí uma insuficiência respiratória que ele teve e acabou nos deixando. Mas se mantém vivo aqui. E, inclusive no meu só não está de corpo presente. Eu fiz o TCC de jornalismo, né, e entrevistamos o... Eu acompanhei recente a publicação da entrevista. E ele falou bem disso. Nossa, ele falou... Gostava, né? Tinha um irmão até ele falava. Sim, sim. Eu dou um suporte para a mãe dele até hoje, né? Eu passei lá hoje para saber se estava tudo bem, se ela precisa de alguma coisa, porque ela mora sozinha, uma senhora de mais de 86 anos. E ela também me chama de filho, né? Então é uma troca assim, não faço por obrigação, faço porque está dentro de um plano de vida nosso, né? Então chega outro dia lá, tô com um probleminha numa torneira, é só trocar um reparo, ela liga para mim e eu que vou lá, né? Então eu fico muito feliz, o único telefone que ela sabe de cor é o meu celular, Dona Maria. E o Branco realmente foi, ele deixou um legado muito positivo. Eu não conheço até hoje, mesmo depois que ele se foi, uma pessoa que falou assim, o Branco não prestava, o Branco não faz, né? Então, nós tivemos a oportunidade no ano passado e esse ano homenageá-lo através de um campeonato de futsal municipal, que chama Altair Sérgio Venarusso, Branco Venarusso, que vai chegar à sua 3ª edição agora, e recente, agora durante os Jogos Regionais, nós viemos aqui para Dois Cogos e Maurício porque o prefeito e toda a equipe de vereadores presenteou o município com uma praça com o nome de Branco Venarusso, a Praça da Poesia ali do lado da Vila Gastronômica. Foi um merecedor, ele merece, né? E agora nós estamos indo em busca do campeonato veteranos e vamos dar o nome de Denise Oliveira Lima, que é o grande Denis, também que vai fazer um ano agora que nos deixou aí através. Acabou ficando. Acho que foi embora muito cedo essas pessoas, né? Mas é que eles contribuíram tanto, né? Que a gente sempre esperava que eles estivessem aqui para contribuir ainda mais. O Denis, acho que era de massagista ali, né? Sim, o Denis assim, ele foi o primeiro jogos que nós fomos para a sede, agora sem o Denis, né? Foi esse ano aqui. E o pessoal que joga futsal, né? O Joedson, que é o nosso goleiro, fez uma homenagem também nas redes sociais para ele. Agora daqui uns dias tu vai estar completando um ano da sua ausência aí. Para nós, ele sempre contribuiu muito com o esporte da nossa cidade. Então assim, deve ser lembrado. Uma pessoa bem tem uma obrigatoriedade em fazer alguma coisa para lembrar o nome do Denis. Ele era muito aberto, ele gostava muito de atletismo, né? Ele amava o esporte em geral, né? Então ele tinha uma preocupação para não faltar nada, ele era muito assim, muito próximo dos atletas. Então, e a gente acompanhou na última, uma das Olimpíadas escolar nossa, ele estava com dificuldade para apertar o cronômetro, para acompanhar. E ali a gente foi detectando que ele estava com uma discopatia cervical, que é um desgaste que pressiona os ossos aqui na vértebra, e aí aos poucos ele foi perdendo um pouco dos movimentos, mas a gente sempre muito próximo também, mas aí infelizmente ele acabou nos deixando. E é o que eu falo, nós precisamos fazer alguma coisa para essas pessoas serem lembradas de alguma forma positiva. Então deve voltar um campeonato ainda esse ano, nós estamos batalhando aí questão de recursos, de data, tudo, para a gente poder homenagear o Denis. E eu gostei muito dos seus gestos também que vocês fizeram com essa garotada. Praticamente foram idade livre, né? Mas a maioria praticamente tem uma idade jovem, praticamente, né? Vocês fizeram passeata pela rua. Carreata aí, no sábado. Isso aí é um incentivo. É bacana, eu peguei o microfone lá e fui apresentando na rua, aqui tá o futsal, aqui tá o Vanderlei, que é medalha de ouro no atletismo. Viu? Isso aí, psicologicamente para a pessoa, isso aí... E vem uma surpresa agora aí também, eu não sei quando vai ser publicado a matéria.
matéria, mas nós já estamos preparando uma nova surpresa para eles aí. Muito em breve nós estamos montando um outdoor aí para colocar dentro do ginásio de esportes com a foto da equipe que foi campeã e mais o Vanderlei, para ficar ali de recepção. Nossa, tá bom isso aí. Então vai ter um Maurício exemplo, tá montando um banner lá, vai ser uma foto de 3,5 metros por 2 lá, para colocar na entrada do ginásio. Quem chegar vai ser recepcionado pelos medalhistas de ouro. Precisava montar um museu do esporte. Não tem o museu da gente? Tem um museu do esporte. Agora tá vindo aí o Memorial Mocoimbu, né? Já tá com mais de 60% da obra concluída, né? Hoje estavam colocando as armações em cima lá. Quem sabe a gente não consegue fazer uma exposição lá, né? Tem muita história para contar, né? Isso aí você traz familiares, faz lembrar de algumas coisas que acabam ficando no esquecimento, mas boa ideia, bacana. Bom, Rodolfo, eu quero agradecer vocês terem vindo aqui com a gente, né? E parabenizar novamente, porque não é qualquer um que ganha uns jogos regionais, né? Com certeza, a gente agradece a oportunidade de estar aqui contando um pouco, né, para as pessoas que acompanham, e que a gente está à disposição. Se tiver alguma dúvida, precisar de informação, podem entrar em contato na nossa secretaria. Vou deixar o contato 3652-6313, né? A gente pode passar aí algumas informações que às vezes as pessoas não têm, né? Não tem. E nossa agenda, pode passar aí a nossa carta de serviços, fiquem à vontade para entrar em contato, a gente atende. Esse número que eu passei, além de ser o telefone fixo da secretaria, ele é um WhatsApp Business que eu atendo aqui pelo celular também, então pode mandar sua mensagem lá. Se quiser mandar uma mensagem parabenizando os atletas, também a gente passa para a rapaziada lá para incentivar essa moçada aí. E a gente acompanha, viu? Certo. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado. Acompanha porque eu vejo o seu trabalho, eu vejo o seu trabalho do Maurício, do pessoal que a gente conheceu, que está lutando pelo esporte e está conseguindo. Então, agradeço. E o ano que vem eu tenho certeza que vai ser melhor. Vamos para cima. Quer dizer, agora nos Jogos Abertos já, né? Já tenho aberto. Bom, parabéns e obrigado pela. Nós que agradecemos. A gente agradece. Muito obrigado.